Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aqui através da nossa página do Facebook da nossa PSEF Pernambuco. Estamos começando mais um programa Conex. Esse é o 11º programa e começando um ciclo novo. Nós agora vamos ter um ciclo com a participação de parlamentares que têm, na sua atuação, dado apoio às bandeiras do nosso movimento dos bancários, principalmente da Caixa, e a gente quer justamente trazer essa pauta para discussão aqui no nosso programa. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero já apresentar as nossas desculpas a todos, porque nós tivemos, olha só, esse é o 11º, e é o primeiro que deu um problema técnico que acabou atrasando o início, mas desde já quero registrar aqui o nosso agradecimento ao nosso convidado, que estava desde a hora marcada, pronto para começar o nosso programa, e de forma paciente ele ainda permanece aqui, está aqui para participar conosco desse programa, e muito nos honra recebê-lo. E aqui vou apresentar o nosso convidado. Ele é natural de Juazeiro do Norte, do Ceará, mas tem a sua vida profissional e parlamentar aqui em Pernambuco, principalmente aqui em Pernambuco. Ele está no seu 2º mandato como deputado federal, representando o nosso estado de Pernambuco. Ele já atuou ele é bancário, ex-bancário do Banco do Brasil, também tem atuação no Tribunal de Contas do Estado, também na Fazenda Nacional, e foi secretário da Casa Civil do governo do estado de Pernambuco no período de 2011-2014. Os nossos cumprimentos e também o nosso pedido de desculpas. Queremos dar as boas-vindas ao nosso querido deputado federal Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Deputado, como eu falei aqui, nosso pedido de desculpas, não só aos colegas que estão assistindo, mas principalmente ao senhor, pela paciência, né, e o respeito e o compromisso aqui conosco. Nós agradecemos imensamente, mas tenho certeza que vamos conseguir agora compensar um pouco esse atraso em função dos problemas técnicos, trazendo um assunto que é interesse de todos, e desde já agradeço e passo a palavra para que dê as boas-vindas aos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Muito boa noite a você, Marconi. Em seu nome eu quero cumprimentar a todos os integrantes da PSEF Pernambuco e a todos os funcionários da Caixa Econômica Federal no país. Tenho a satisfação de ter uma proximidade muito grande com a Caixa Econômica, com o movimento bancário no Brasil, com a defesa das empresas estatais em nosso país, que vem sofrendo um ataque muito grande. Por isso eu quero dizer da minha alegria de atender ao seu convite e poder dialogar aqui com os companheiros, os amigos da Caixa Econômica. Quero dizer também, na mesma linha que você, que tivemos você já fez o pedido de desculpas, mas eu quero também, em meu próprio nome, pedir desculpas àqueles que atenderam ao seu convite, ao meu convite, de podermos estarmos aqui hoje à noite conversando, e vamos, claro, tirar o atraso. Nós estamos tendo, nesse momento agora, uma votação muito importante lá na Câmara, que é do Fundeb, que depende o financiamento da educação básica no nosso país, e agora estou aqui, ao mesmo tempo, dialogando com vocês, mas atento aqui à votação remota da Câmara. Talvez em algum momento eu precise, já fui informado que nesse momento tem uma votação, e vou lhe devolver a palavra, e rapidamente, mas sem sair do ar aqui, eu voto aqui remotamente, porque é um tema que eu não posso estar ausente, tema importante, como muitos dos assuntos que nós também vamos discutir aqui nessa rodada. Portanto, meu boa noite, agradeço o convite que me foi feito e espero corresponder aqui à expectativa dos amigos da Caixa Econômica e cumprimentar pelo belo trabalho que você vem fazendo, Marconi, que eu acompanho, como tem uma relação com os companheiros do Movimento Nacional, com vários aqui de Pernambuco. Aliás, a Caixa Econômica, ela, entre tantas atribuições, ela ainda tem também uma de muito relevo, que é de atender os nossos prefeitos, os municípios. É através da Caixa Econômica Federal que nós
tornamos realidade aquilo que as nossas emendas possibilitam nos municípios. Por isso, lhe cumprimentando, dando mais uma vez boa noite, pedindo desculpas daquilo que você já pediu desculpas e fico à disposição para conversarmos. Muito bem, então o próprio deputado acabou de falar, realmente é mais um motivo para agradecer. Ele já tinha nos informado que nós sabíamos dessa pauta hoje no Congresso Nacional, especificamente na Câmara de Deputados, de votação aí do projeto do novo Fundeb, e é uma votação relevante, de grande importância para a nossa população, e aí o deputado, de forma muito, assim, prestativa e atenciosa com a gente, está fazendo esse esforço de estar acompanhando, participando aqui, ao mesmo tempo acompanhando. Ele, inclusive, já participou de uma votação em primeiro turno, ele informou, está esperando aí justamente uma nova votação que vai acontecer hoje ainda à noite, mas, como diz o Matuto, como diz o Matuto lá de Juazeiro do Norte, lá da Paraíba, que eu sou da Paraíba, um olho no peixe e outro no gato, né, deputado? Exatamente. Acompanhando aqui a votação e, ao mesmo tempo, participando conosco aqui desse bate-papo. A gente, como eu falei, a gente começou um novo ciclo do Programa Conex. O Programa Conex ele foi criado justamente para que nós estivéssemos próximos dos nossos colegas durante essa pandemia. Existe esse isolamento social, nós sentimos a necessidade de estarmos próximos. Então, iniciamos lá em meados de abril esse programa Conex. Nós conseguimos trazer várias pessoas, vários colegas e profissionais também de outros ramos aqui no nosso programa, para tratar justamente de assuntos de interesse dos nossos colegas da Caixa. E um dos assuntos de grande interesse nosso é justamente a defesa da nossa empresa, da Caixa Econômica Federal, e não foi por acaso que nós escolhemos o deputado Tadeu Alencar para ser o primeiro convidado nesse ciclo, nesse programa. Ele terá 4 programas, 4 convidados, 4 parlamentares que, digamos assim, tem uma proximidade com o movimento nosso em função da nossa bandeira em defesa da Caixa Econômica Federal e trazer justamente a informação do andamento dessas discussões no Congresso Nacional. E não é por acaso que escolhemos o deputado Tadeu Alencar, porque ele tem uma atuação muito importante para a nossa empresa, para a Caixa, para nós, empregados da Caixa. Eu tenho acompanhado de perto na minha agenda quando vou a Brasília, inclusive participei de alguns eventos com a presença do deputado Tadeu Alencar, na ocasião ele na qualidade de líder do PSB na Câmara, e assim, e muito importante a participação dele. Mais recentemente, o deputado federal participou da abertura do encontro regional das associações de gestores da Caixa, o ENAGESER, que aconteceu em Recife. Ele prontamente também esteve presente lá, participou desse momento de abertura, um momento rico, em que ele demonstrou para a gente a sua atuação enquanto parlamentar e a importância da sua atuação, não só em relação a esse tema nosso, mas em diversos outros temas que são importantes para os diversos segmentos da nossa sociedade. Deputado, então, é claro que o tema não poderia fugir dele, digamos assim, que seria o tema principal da nossa conversa aqui. Antes de começar, eu queria só cumprimentar aqui o Paulo Moretti, que já está ali sentadinho, assistindo aqui a gente, mandando os cumprimentos para o deputado Tadeu Alencar, o Moretti, que por vários anos teve como presidente da nossa APSEF, e teve também um contato constante com o nosso deputado Tadeu Alencar. Nosso cumprimento também a Zuleide, a nossa colega Zuleide, que é irmã do deputado Tadeu Alencar, que está também nos acompanhando. Então, nosso cumprimento à nossa grande amiga, nossa colega Zuleide. E aí, deputado, a gente, como eu falei, na nossa pauta de hoje, vamos falar um pouquinho sobre justamente os projetos que estão tramitando na Câmara e também no Senado, no Congresso Nacional como um todo, que são de interesse de nós, enquanto empregados da Caixa, porque trata justamente da questão das empresas públicas. Mas eu pediria antes, deputado, que é importante, porque esse nosso programa, ele tem alcance, além de alcançar todo o estado de Pernambuco, de Recife até a vizinhança do seu Juazeiro ali, lá no Araripe. Então, nós temos colegas de diversas regiões do estado e colegas de outras regiões do país. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história como parlamentar, e até um pouquinho antes de ser parlamentar, conta um pouquinho da história do nosso Tadeu Alencar. Por favor, fique à vontade.
Marconi, eu sou um cearense, como você disse, nascido em Juazeiro do Norte, uma cidade que tem uma tradição muito forte da religiosidade popular, em torno da figura do Padre Cícero. Tem um artesanato também, uma região muito marcada pela simplicidade do seu povo e também por uma quantidade muito grande de nordestinos que veio para Juazeiro em razão da figura do Padre Cícero, que era ali uma figura mitificada, santificada na memória do povo. Mas é uma região que, embora fazendo parte do estado do Ceará, ela faz fronteira com Pernambuco, ali exatamente separado pela Chapada do Araripe. E quando eu era criança, eu imaginava que a Chapada do Araripe, que foi a primeira floresta nacional do Brasil, em 1946, ela separava o estado do Ceará do estado de Pernambuco. E depois, amadurecendo, e até pela minha vinda para Pernambuco, para Recife, aos 17 anos, para fazer vestibular, eu compreendi, depois de muita reflexão, de que, na verdade, a Serra do Araripe unia o Ceará a Pernambuco e não separava. Então, eu sou filho, eu costumo dizer que eu sou um homem de dupla nacionalidade, porque nasci em cima do muro vegetal, que é a Serra do Araripe. Vim para Recife para estudar, para fazer vestibular, e quando estava fazendo direito, logo depois passei no concurso do Banco do Brasil. Eu quero dizer a meus companheiros da Caixa Econômica, e quero também cumprimentar Moretti, Zuleide, todos os amigos que nos acompanham, minha querida irmã, que, aliás, mora em Juazeiro hoje, está lá nos acompanhando, que eu tive uma grande escola na vida pública, que foi exatamente dos bancos estatais do nosso país, que junto com a Caixa, o BNB, o BNDES, formam um conjunto de instituições modelo. São instituições que formam não só uma cultura de atender a sociedade, de cumprir um papel social que é da maior relevância, nem sempre enxergado esse papel, nem sempre cumprido esse papel. A Caixa Econômica é exemplo disso, mas eu fui de um tempo no Banco do Brasil que formou a minha visão sobre o país, sobre um projeto de nação, onde é muito importante você ter instituições que têm esses valores, que defendem a ética, que defendem uma visão republicana, que têm interesse público, que estão dissociadas de governos, porque são instituições que ultrapassam os governos, ultrapassam os partidos que governam o país. Então, eu fui, durante 10 anos, bancário, tenho a honra de ter no meu currículo a condição de delegado sindical do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, muitas lutas para evitar, inclusive, já naquela época, a intenção de quando se tirou a conta movimento do Banco do Brasil, e inúmeras greves que nós participamos e depois íamos ajudar a fechar as agências dos bancos privados. Eu faço essa referência porque isso aí, não só como instituição, o banco me deu uma musculatura do que deve ser um servidor público, que eu sempre me considerei, e, ao mesmo tempo, da necessidade de luta, de resistência, principalmente quando essas instituições estão sob ataque. E não nos enganemos que elas estão sob ataque. Então, eu fui do banco, depois fui para o Tribunal de Contas, depois fiz concurso para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a minha instituição, da qual faço parte ainda hoje, desde 1993. Depois vim quando Eduardo Campos virou governador de Pernambuco, me convidou. Eu estava morando em Brasília já, e ele me convidou a vir ser procurador-geral do Estado, como secretário do seu governo, e depois secretário da Casa Civil, que me trouxe para uma atividade político-partidária, que eu nunca tinha tido nenhuma filiação a partido político, mas a convite daquele que eu considero o maior líder político da minha geração. Eu estou no Congresso Nacional, num momento desafiador da vida brasileira, portanto, com um desejo muito grande de aproveitar essa responsabilidade que eu recebi do povo de Pernambuco já pela segunda vez, para que a gente possa ajudar a construir soluções para os problemas do país, que são problemas monumentais, não são problemas pequenos. Nós estamos com um governo de perfil autoritário, que, embora eleito democraticamente,
com um falso discurso contra a corrupção, um falso discurso que dizia que ia se afastar dos vícios da velha política, e é fruto de um desencanto muito grande da sociedade brasileira com aqueles que vinham antes. Eu acho que Bolsonaro é fruto dos erros de todos nós. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade na chegada de um governo com esse perfil, de um lado, um perfil autoritário, mas, de outro lado, com a visão não é liberal, conservador, é de um liberalismo selvagem, que nega a institucionalidade, que quer privatizar aquilo que de longa data foi construído com o suor do povo brasileiro, que a partir da sua agenda, e nós estamos vendo uma agenda que é terrivelmente agressiva, como a reforma da Previdência, e como um programa de privatizações que quer exatamente colocar na bacia das almas, no momento de pandemia, onde todos os ativos são desvalorizados, querer vender instituições como refinarias da Petrobras, como subsidiárias da Caixa Econômica e tantas empresas estatais como aquelas que eles querem, mais de 300 empresas, o sistema elétrico, de modo que eu estou aqui, Marconi, já para lhe devolver a palavra, dizendo do momento desafiador que a gente está vivendo, uma crise de saúde pública enorme, com efeitos devastadores, mais de 80 mil mortos, e, ao mesmo tempo, as consequências devastadoras disso na economia, com um governo autoritário que quer vender as instituições nacionais. Então, eu acho que é um momento realmente muito delicado e que reclama muita responsabilidade de todos nós, sem radicalismos, sem extremismos que não constroem nada, mas com a convicção de que, se a gente não se posicionar de maneira a evitar essa ofensiva que vem sendo milimetricamente colocada em pauta a partir da visão do ministro da Fazenda, da Economia, do Paulo Guedes, do presidente da Caixa, o doutor Pedro Guimarães, que quer enfraquecer a Caixa Econômica através da venda de parte do seu conjunto de empresas, para ir aos poucos minando essa resistência de que os funcionários cumprem um papel exemplar, mas é também um papel que o Congresso Nacional participa dele, de resistência. O Supremo Tribunal Federal tem sido uma trincheira de luta, não de luta, mas uma trincheira de resistência para essas privatizações que vêm a passos largos, que a gente precisa nos unirmos, todos nós, para evitar esse mal maior. Mas, ao longo da conversa, a gente vai detalhando um pouco daquilo que eu estou aqui, só na abertura, já mencionando. Portanto, é um prazer estar aqui com vocês, e devolvo a palavra a você, Marconi. Muito bem, deputado. Então, falando aí sobre essa questão dessa pauta, é sempre bom de fazer um breve histórico. A gente, principalmente o histórico da atuação nossa, eu além de fazer parte da ABSERF, eu faço parte também da Federação Nacional das Associações de Gestores, que é a FENAG, e da própria GESEF aqui em Pernambuco. E eu na FENAG, eu sou diretor de representação institucional. Então, eu tenho uma agenda que eu cumpro, principalmente em Brasília, e desde 2015 a gente passou a ter uma agenda mais específica junto ao Parlamento, junto ao Congresso, que começou com a discussão na época era o PLS 551, assim, é o que tratava do Estatuto das Estatais, que é a lei que transformou-se na Lei 13.303. Então, houve um trabalho muito, muito intenso no Congresso, porque o relatório que avançou nas casas lá era um relatório que justamente abria muitas brechas para justamente esse caminho da privatização das empresas públicas, ainda no governo anterior, e também, de uma certa forma, ele tem uma certa, digamos assim, perseguição ao movimento sindical, limitando a sua participação nos conselhos de administração. Então, houve uma atuação das diversas entidades, e naquele momento surgiu o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, que é coordenado pela nossa colega Rita Serrano, né, da Caixa Econômica, ela. Então, houve uma agenda muito intensa no Congresso,
E dessa atuação, junto aos parlamentares e destaco a sua atuação, deputado, conseguiu-se, de certa forma, amenizar os efeitos que tinha aquele relatório lá que estava caminhando para aprovação. A gente conseguiu, por exemplo, tirar a transformação automática das empresas em SA, que a gente considerava que ali era um salto para poder justamente trabalhar a privatização, dentre outras coisas que nós conseguimos, outros pontos que conseguimos reverter na discussão desse projeto. E o que a gente enxerga é o seguinte: 2015, meados de 2015, a gente teve essa discussão sobre privatização. Isso nasceu ainda no governo anterior, no governo de Dilma ainda se chegou a falar pela primeira vez sobre a possibilidade da abertura de capital, e ali acendeu uma luz amarela, e as entidades começaram a trazer isso para a sua agenda, para a sua pauta. Então, em 2015, teve a discussão da Lei 13.303, do projeto que terminou com a Lei 13.303, e o que a gente percebeu foi o seguinte: no primeiro momento, o governo atuou junto ao Congresso. Então, ele foi buscando, através de novas leis ou mudança da legislação vigente, mecanismos que facilitassem o projeto de privatização das empresas. Já entre 2016 e 2017, a gente percebeu uma mudança, 2017 mais ou menos, até 2018, uma mudança na estratégia do governo, que deixou de lado a questão do Congresso, começou a trabalhar com a lei que tinha. Então, começou a usar alguns artifícios e promovendo algumas alterações. E aí, a gente atuou, mais uma vez, o movimento aí, através dos representantes das entidades, e aí volta novamente o foco no Congresso, com algumas discussões de projetos. E aí, sempre o Congresso tem sido importante nessa discussão, mesmo quando o governo não estava defendendo nenhum projeto de lei lá, mas usando a lei vigente. O Congresso foi importante. Eu me lembro de um momento que teve uma discussão no Salão Verde do Congresso, na Câmara lá do Congresso, quando a Caixa estava promovendo a alteração do seu estatuto, e aí houve um movimento no Congresso, houve inclusive um evento lá do Salão Verde, com parlamentares dos mais diversos partidos, inclusive de situação, de oposição, o deputado também esteve lá presente, e isso acabou revertendo, e a Caixa tirou da pauta a alteração do seu estatuto naquele momento. Hoje, volta à tona a discussão da questão de algumas alterações aí, de venda de subsidiárias, e aí eu vou destacar aqui, deputado, alguns projetos que estão no Congresso, porque, na verdade, o que ele vê é o seguinte: que gostaria até que o senhor fizesse uma análise para a gente aqui, que nós somos leigos em relação ao parlamento, e o senhor vai poder nos ajudar, inclusive, nessa análise. É muito importante a gente ver um pouco como é que está hoje essa relação do governo com o Congresso. Se o senhor puder, inclusive, fazer uma análise, uma avaliação sobre isso aí, seria importante para a gente. Veja, Marconi, nós tivemos, como eu disse, o início do governo Bolsonaro foi marcado por um partido pelo qual ele se elegeu, que é o PSL, que saiu de uma bancada de um único parlamentar na Câmara para ser a segunda bancada. Eu acho que o PT elegeu 56 parlamentares na Câmara e o PSL logo em seguida com 52. Mas, mesmo assim, o Bolsonaro optou, como uma jogada puramente de marketing, e a gente está vendo isso agora pela relação de fisiologismo que ele está começando a assumir com o Congresso Nacional, oferecendo cargos na estrutura da administração federal e organizando um pouco a tropa dele para defender, inclusive, dos pedidos de impedimento, de impeachment que tem lá, algumas dezenas de pedidos por diversos comportamentos muito graves, quando praticados por qualquer cidadão, ainda mais pelo presidente da República. Essa relação, no início, ela foi muito tumultuada em 2019, porque ele, tendo aquela que era a joia da coroa da sua agenda econômica, que era a reforma da Previdência, uma articulação completamente atabalhoada que fez com que o Rodrigo Maia, presidente da casa, atraísse para si essa responsabilidade. O presidente Rodrigo, nós temos com ele uma relação muito positiva, muito boa, mas ele não esconde de ninguém que ele é um liberal na economia e que apoiava claramente a proposta de reforma da Previdência.
em sintonia, em coerência com esse pensamento, ele articulou os diversos partidos. Nós fizemos lá uma luta renhida para evitar que aquele falso discurso de combate a privilégios, porque é um discurso muito sedutor. Se, de fato, a iniciativa da reforma da Previdência e de qualquer outra agenda for para acabar com privilégios no Brasil, acho que nós estamos vivendo um tempo que é os tempos do Papa Francisco. Já não cabe o chamado foro privilegiado, não cabe salários que furam o teto de ministro do Supremo Tribunal Federal, não cabe nenhum tipo de privilégio que uma democracia republicana não aceita. Então, esse era o discurso, mas na prática a gente via que 83% dos efeitos da proposta de reforma da Previdência era em cima de quem ganhava até 2, 3 salários mínimos. Então, aquilo era uma falácia. Eu estou me recordando já pela segunda vez da reforma da Previdência para dizer que, a despeito de um interesse muito grande patrocinado pelo ministro da Economia de fazer aprovar a proposta de reforma da Previdência, o governo não tinha organização, articulação política para fazer andar as suas agendas. Felizmente, não teve. O Rodrigo patrocinou a Previdência, logo depois ensaiaram uma proposta de reforma administrativa, mais uma vez responsabilizando os servidores públicos por todas as mazelas do Brasil. Nós sabemos que tem coisas a serem aprimoradas no serviço público. Tem corporativismos que já não têm razão de ser nos dias que correm. Nós temos que ter um Estado mais leve, mais cidadão, mas não aceitamos, em hipótese nenhuma, essa criminalização do servidor público e do serviço público como se fossem os responsáveis por todas as mazelas do Brasil. Então, essa articulação ela foi muito capenga o ano passado, e Bolsonaro ainda se jactava de dizer que não tinha necessidade da velha moeda de troca com o Congresso Nacional, e agora ele é acossado por diversas iniciativas, porque o seu discurso de combate à corrupção, ele cai completamente com as medidas de proteção aos membros da sua família, com as tentativas de interferência na Polícia Federal que geraram o afastamento de um dos seus principais ministros, que era o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, o discurso contra a corrupção, a máscara caiu. Essa defesa das estatais que Bolsonaro fez enquanto parlamentar durante 28 anos, está se vendo que ele está soltando os cachorros em cima desse patrimônio nacional. Então, felizmente, ele não tinha articulação para isso. Agora, ele está mudando de estratégia. Ele está, ao mesmo tempo, se acalmando, porque ele viu que esse estilo autoritário, esse confronto com as instituições, os inquéritos que apuram o comportamento de figuras que, atuando em cima da destruição da reputação de ministros do Supremo, de parlamentares, de cidadãos, é uma atitude criminosa que vai bater dentro do Palácio do Planalto com o gabinete do ódio. Ele viu que ele precisava diminuir o tom das suas manifestações antidemocráticas e, ao mesmo tempo, de fazer uma base mínima no Congresso Nacional, praticando a velha e boa técnica do edando que se recebe. Eu acho que é muito perigoso para a defesa desses interesses estratégicos do país essa aliança política do Bolsonaro com setores do Congresso Nacional. Nunca foi boa essa relação, ela está começando a melhorar. A relação com o presidente das duas casas ela é feita de altos e baixos, mas pela primeira vez temos que reconhecer, num ambiente muito delicado, que é da pandemia, ele está conseguindo formar uma base orgânica para apoiar a sua agenda. Então, isso é um risco para aqueles que se opõem à agenda de dilapidação do patrimônio público, entre os quais a Caixa Econômica Federal. É um risco e um perigo que nós temos que ficar ainda mais atentos quanto ao que isso pode significar de fortalecimento dessa pauta selvagemmente liberal e agressivamente antinacional, porque ataca as instituições que têm um papel de grande relevo, como as estatais Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tantas outras, Correios, Casa da Moeda e tantas outras que cumprem um papel
importante e que, portanto, não deveriam ser privatizadas assim, nessa visão que quer alienar tudo, quer vender tudo. Aliás, só um último complemento sobre o que vinha dizendo, o ministro da Fazenda, da Economia, deu uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo da essência do seu pensamento privatista, ao dizer, tem que vender tudo, e repetiu, tudo, tudo é tudo. Felizmente, o presidente da República, vendo que aquilo era uma insanidade, disse que protegeria aquilo que ele considera que é o coração das estatais, a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, mas está, a partir desses movimentos que enfraquecem a Caixa, nitidamente preparando um caminho de uma futura privatização. Nós temos que estar atentos a isso e lutar contra essas iniciativas que são sorrateiras, mas certamente vão trilhando um caminho que, se não houver resistência, vai querer chegar no coração da empresa, e isso seria dramático para os interesses estratégicos do país. Deputado, você falou aí sobre essa questão aí desse movimento junto ao Congresso. Você sabe que é um Congresso que foi renovado recentemente, né? Ele teve uma certa renovação. E falando em Congresso, a gente tem algo que é relevante, que é a eleição dos presidentes das casas, né, em 2021. E isso também tem uma grande influência em relação à pauta que é discutida nas duas casas. Como é que você avalia esse cenário que se aproxima? Olha, sem dúvida, se você observar, Marconi, os que nos escutam e acompanham, a prerrogativa que detém o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, na definição da pauta a ser votada, é um poder enorme. Ele sozinho, ele define o que vota e o que não vota. Claro que tem um colégio de líderes, mas o presidente define a pauta. Então, só isso aí, só essa atribuição é de uma importância estratégica, porque ele deixa, sem ter nenhum tipo de tramitação, os projetos que não interessam e acelera aqueles que ele quer rapidamente fazer aprovar. Esse Fundeb faz 5 anos que a gente discute no Congresso Nacional. 5 anos. Porque se sabia que em dezembro de 2020 iria vencer. E nunca se colocou para andar. E agora uma conjunção de fatores, e está chegando o momento em que... E o governo teve a cara de pau de propor que ele só vigesse a partir de 2022, como se 2021 fosse um ano que não fosse ter despesas com a educação. Então é esse governo. A mudança da direção das duas casas, portanto, é da maior importância. Tanto é que é uma disputa visceral e que não se dá apenas dentro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ela se dá, inclusive, e Bolsonaro enxergou isso, porque da última vez ele disse que não quis se meter, o partido dele apoiou o Rodrigo Maia, e depois ele viu que, tendo ficado de fora, o Rodrigo ficou realmente empoderado na condição de presidente da casa, é chefe de um poder, é inclusive sozinho, e não tem recurso dessa decisão, ele pode colocar para andar um pedido de impeachment. Ele decide ou impulsionar esse pedido ou deixá-lo dormindo na gaveta lá, a ponto de que a gente até propôs uma PEC, aliás, não é nem PEC, isso é uma proposta de resolução da Câmara, que diz que o presidente tem que ter um prazo para despachar esses pedidos. Ou eles são absurdos e devem ser indeferidos, ou eles têm alguma consistência e o presidente tem que botar para andar num tempo mínimo de 30 dias que a gente está estimando. Mas eu estou dando esse exemplo, mas são muitos outros. E a definição da pauta é talvez a prerrogativa mais importante do presidente, é ele que faz a pauta. Ele que decide o que vai ser votado, em que momento vai ser votado, o que não deve ser votado, o que pode encerrar uma sessão de uma hora para outra se ele sentir que vai perder alguma coisa. Ou seja, é um poder muito grande e eu não tenho dúvida de que é muito importante que o Congresso pudesse ter um equilíbrio do parlamento não ser, como tantas vezes já foi, um mero apêndice do Poder Executivo. O poder do presidente da República também é muito grande. O poder de editar medidas provisórias
É como se ele fosse um poder legislativo cujas medidas passam a vigorar já a partir da sua edição e o Congresso que deixe caducar essa medida ou desaprove essa medida, rejeite, mas ele já de imediato tem força de lei. Uma medida provisória é um poder enorme. Então é muito importante que haja um equilíbrio e que, portanto, se eleja um presidente com um grau não com a disposição conflituosa, que eu acho que os poderes precisam se entender quando tiver em jogo os grandes interesses, as grandes questões estratégicas do país. Agora, é óbvio que o Poder Legislativo cumpre um papel não só de fiscalizar o Executivo, como de garantir um equilíbrio entre os poderes. Você imagine o que não é um cara com perfil autoritário do atual presidente da República, se ele não encontra uma baliza que impõe limites, seja pelo Poder Judiciário, como tem feito muito bem, primorosamente o Supremo Tribunal Federal, inclusive no que diz respeito às privatizações. Eu queria chamar aqui a ação direta de inconstitucionalidade 5624 da relatoria do ministro Lewandowski, que disse que empresas estatais criadas por lei só podem ser alienadas com autorização do Congresso Nacional, porque se foi o Congresso que autorizou, é ele que tem que dizer se pode vender. Então, a eleição dos presidentes das duas casas é um momento de muita afirmação do Poder Legislativo, da maior importância, vai acontecer no dia 1º de fevereiro de 2021, mas fique certo que as articulações já estão de vento em popa. Bolsonaro quer eleger alguém que seja mais afinado com ele do que foi para mérito do presidente Rodrigo Maia, do que foi o próprio Rodrigo Maia, e aí nós vamos, claro, apoiar uma candidatura que guarde esses compromissos de defesa do patrimônio do país, de independência do poder legislativo, de que entenda que ninguém pode privatizar, por exemplo, as refinarias da Petrobras, que se já foram subsidiárias, hoje não são. No caso da refinaria aqui de Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, era uma empresa à parte, hoje ela faz parte de Petrobras. Então não pode ser privatizada como está para ser privatizada num mecanismo que adultera o próprio conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles estão decidindo, numa decisão interna da Petrobras, de que a refinaria é uma subsidiária, muda a natureza jurídica dela e através desse artifício, ele privatiza. Nós vamos nos opor fortemente a isso e, por isso, é importante apoiar um nome que tenha a independência do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para equilibrar na relação com o Poder Executivo, que no Brasil, seguramente, é hipertrofiado e, portanto, precisa de quem lhe possa impor limites, e é o que está acontecendo, sendo feito tanto pelo Judiciário como pelo Congresso Nacional. Fala em Congresso, eu vou citar aqui algumas propostas que estão em tramitação, que tratam justamente desse tema das privatizações. Nós temos na Câmara o PL 2715 de 2020, ele é de autoria do deputado Enio Verri, do PT do Paraná, que suspende as privatizações até um ano após o estado de calamidade pública, no caso aí se referindo a essa pandemia pela qual estamos passando. No Senado, nós temos o PL 3110 de 2019, ele é de autoria do senador Jean Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que altera a lei 13.303, aquela que eu citei no início, que é a lei do Estatuto das Estatais. Essa lei é de 30 de junho de 2016, a tramitação dela foi toda em 2015, que a gente teve em 2015 e 2016, para exigir autorização legislativa prévia à alienação de ações que resultem da perda do controle acionário das empresas públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias pelo poder público. E ainda temos aqui como destaque o apoio político do Congresso. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados também acionaram o Supremo Tribunal Federal para pedir que o governo seja impedido de criar subsidiárias da Petrobras com o intuito de desmembrar a empresa e depois vender seus ativos. Fato, na verdade, é que a estratégia estava sendo usada da mesma forma, de forma ampla pelas empresas públicas. O exemplo da Caixa, por exemplo, com o fatiamento de áreas lucrativas do banco, como foi citado aqui, temos a subsidiária, tem, na verdade, um projeto, inclusive anunciado pela Caixa, de IPO, né, das suas subsidiárias, a Caixa
Seguridade, a Caixa de Loterias, dentre outros subsidiários. Então, assim, esse é o que nós temos hoje no Congresso, em termos de... É claro que tem outros projetos que estão em tramitação, mas a gente destaca esse, que estão diretamente ligados à questão da privatização. Deputado, como é que o senhor avalia, nesse momento hoje, qual a probabilidade desses projetos seguirem em frente e obterem êxito na discussão aí nas duas casas? Olha, se você lembrar, Marconi, teve um momento que foi dada como certa a privatização da Eletrobras. E foi exatamente a mobilização da sociedade, dos servidores. Nós fizemos aqui em Recife diversas manifestações lá na CHESF, fizemos reuniões com o governador, com a Assembleia Legislativa, numa grande mobilização em defesa de que não fosse privatizado o sistema Eletrobras, inclusive uma de suas principais empresas, que é a Companhia do Vale do São Francisco, a hidrelétrica do Vale do São Francisco, a nossa querida CHESF. E foi essa luta que reverberou tanto do corpo funcional para a sociedade civil, para os partidos políticos, em frentes partidárias lá no Congresso, e uma mobilização muito grande que terminou levando a que o projeto que tinha sido encaminhado pelo então presidente Michel Temer, e sendo ministro das Minas e Energias, o ministro Fernando Filho, lamentavelmente um pernambucano, foi derrotado porque não foi votado. Então, sequer conseguiu ser apreciado e deliberado no Congresso Nacional. Foi a luta da sociedade brasileira que impediu isso. Esse projeto que você faz referência, o 2715, que é de uma autoria conjunta dos deputados Enio Verri, que é líder do PT, da deputada Fernanda Melchiona, que é líder do PSOL na Câmara, isso, da deputada Joênia Wapichana, que é a líder da Rede Sustentabilidade, e da deputada Perpétua Almeida, que é líder do PCdoB na Câmara. 3 bravas mulheres e o líder do PT propuseram esse projeto, que é da maior relevância, e ele impede que seja privatizado ou alienado qualquer empresa estatal até um ano depois da pandemia. Como a pandemia, nesse momento, o decreto de calamidade está com prazo, seu termo final fixado em dezembro de 2020, então seria, na prática, durante o ano de 2021. É uma tentativa de minimizar riscos. Ele ainda não teve, eu tive o cuidado de verificar o andamento desse projeto, nem tem definição de relator, nem teve andamento nenhum, até porque, nesse momento, só estão sendo votados, apreciados, as comissões não estão constituídas, então, sequer se poderia fazer tramitar ou poderia se puxar por um acordo de líderes para ser votado direto no plenário. Como não tem acordo no assunto desse, eu entendo que deve esperar, a não ser que uma mobilização muito forte possa possibilitar isso, mas eu não acredito nisso nesse momento. Eu acho que ele vai ser trabalhado quando as comissões forem instaladas, que eu acredito que a estimativa é de que isso ocorra em setembro. E o outro projeto, que você também mencionou, o 3110 de 2019, do senador Jean Prats, ele é um projeto que foi distribuído, é um projeto de 2019, ele foi distribuído na Comissão de Assuntos Econômicos para a senadora Cátia Abreu, que ainda não apresentou o seu relatório, e foi distribuído também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para o senador Eduardo Braga, que ainda também não apresentou. É um projeto que faz uma alteração nessa Lei 13.303 e que praticamente traduz num diploma normativo, numa alteração dessa lei, aquilo que decidiu o Supremo. Ou seja, que empresas criadas por lei só podem ter o seu controle acionário alienado depois de autorização do Congresso Nacional. Eu acho que são projetos que são afins. Esse do Senado é muito mais amplo, porque ele obriga, não por um tempo certo,
mas em qualquer circunstância, eu acho que, na verdade, ele traduz aquilo que é o sentimento da Constituição no artigo 37, que prevê que a atividade econômica pode se fazer por empresas privadas, mas as empresas públicas devem cumprir uma função social, como a propriedade deve cumprir uma função social. Ninguém tem um supravalor que está acima dos interesses do conjunto da sociedade. Então, no que diz respeito, por exemplo, à Caixa Econômica, vamos lembrar aqui o papel da Caixa em atacar o déficit habitacional num país que tem um déficit enorme de habitações, principalmente para as pessoas de baixa renda. Portanto, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que a Caixa operacionaliza e que atende nesse meio tempo, deixa eu ver aqui os números, já foram aplicados mais de 100 bilhões de reais nesse programa, beneficiando 16 milhões de pessoas. Veja o alcance social desse programa, Minha Casa Minha Vida. E além disso, além de ser um programa que ataca o déficit habitacional, principalmente das habitações populares, ele é um grande programa de geração de vagas no mercado de trabalho, porque a construção civil é civil enormemente estimulada, é um setor de grande empregabilidade, todos nós sabemos disso, e, portanto, em quase todos os municípios do Brasil, onde a Caixa está instalada, em mais de 5.400 municípios, que a Caixa Econômica está instalada, de 5.560 municípios, ela está em quase todos. E ela, nesse período, ela gerou, em 10 anos, mais de 1.200.000 empregos. Então, veja como é estratégico o papel da Caixa, o papel social, o papel de oferecer financiamento a juros subsidiados para que o brasileiro possa adquirir um imóvel, o pagamento dos benefícios sociais. Nós tivemos isso na pandemia, o governo Bolsonaro querendo que desse errado, entendendo que era uma gripezinha, entendendo que esse programa, que era normal, que todo mundo ia pegar a mesma doença, nós já temos 80 mil mortos. E naquele momento ele estava ironizando, subestimando e ofendendo o sentimento das famílias inúmeras que perderam seus entes queridos. E, no entanto, a Caixa Econômica assumiu, inclusive, o desgaste de ter, diante da omissão do governo federal, assumiu, inclusive, o desgaste, mas pagou mais de 60 milhões de benefícios. Não é de 60 milhões de reais, não. A mais de 60 milhões de pessoas. Então, tudo isso nos dá a dimensão de um papel estratégico da Caixa Econômica, no pagamento dos benefícios aos trabalhadores, no pagamento do FIES. Então, é um conjunto de papéis relevantes que a Caixa desempenha e, por isso, o brasileiro, se tiver juízo, ele vai entender que a Caixa é dele. E é por isso que eu achei muito bacana a campanha, que eu acho que foi no final do ano passado que foi lançada, mostrando que a Caixa é sua, porque você só defende aquilo que você acha que é seu. Então, eu entendo que esses projetos, Marconi, são projetos muito importantes, que certamente, quando voltarmos às atividades ordinárias, embora essas não sejam uma pauta ordinária, do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, nós vamos cuidar com muito zelo. E eu queria fazer referência aqui também. Posso continuar falando? Pode. Eu estava aqui cuidando do meu retorno aqui, mas pode continuar, deputado. Só mais um projeto muito importante, que é uma PEC, é a PEC 150 de 2019, que é de autoria do deputado Leônidas Cristino, é um deputado do PDT do Ceará, que também milita na mesma linha de criar entraves a essa privatização desbragada. Essa PEC, foi designado o relator, um deputado do meu partido, o deputado João Campos, que tem sido uma revelação, um grande parlamentar, uma liderança jovem do meu partido, mas que vem conseguindo fazer um brilhante trabalho. É relator dessa PEC e nós vamos, naturalmente, junto com diversos projetos que eu tenho aqui o andamento, que tratam sobre a questão dos fundos de pensão, sobre essa agressão
feita pelo reequacionamento, que antes de que se apure nas investigações a responsabilidade de dirigentes desses fundos de pensão que fizeram operações que as investigações vão ter uma conclusão sobre isso, mas elas podem concluir e há indícios e uma presunção muito grande de que foram operações fraudulentas que geraram prejuízos enormes aos fundos de pensão. Então, esses prejuízos não podem ser debitados à conta dos companheiros e companheiras da Caixa Econômica que, com grande sacrifício, com anos e anos sem ter aumento, ainda estão descontando valores expressivos, inclusive das suas aposentadorias, para bancar as falcatruas que fizeram nesses fundos de pensão. Então, tem vários projetos aqui em condição de serem votados. Tem um que eu fui até o relator na CCJ, está pronto para ser votado em plenário, e diversos outros. Depois eu posso passar esse documento para você, que é uma atualização que eu fiz lá na reunião dos gestores e que, portanto, também tem a necessidade de serem impulsionados. Não estão andando, porque as comissões não estão instaladas, mas são pautas importantes que a gente vem acompanhando muito de perto. Muito bem, deputado. Eu queria aqui registrar aqui alguns colegas que estão aqui assistindo. O Helder Alencar, ele, quando o senhor citou sobre essas questões, os projetos estão na Câmara, ele coloca aqui somente com grandes mobilizações. Quando ele colocou isso aí, em seguida o senhor falou que as mobilizações são importantes para que consiga surtir efeito em relação, até do ponto de vista político, né? Quando há uma mobilização forte, então há um efeito político também forte, e isso contribui, inclusive, para o andamento de alguns projetos. Eu queria também citar aqui mais alguns colegas que estão aqui, além do Helder, aqui o Maviael Florencio, obrigado, Maviael, pela sua participação, o Pedro Barbosa, vários colegas estão aqui participando, dar aqui o nosso abraço aqui para os colegas da FENAG. O nosso presidente da FENAG, ele é seu conterrâneo, o Maírton Neves, ele é de Juazeiro do Norte, ele mora lá ainda, então o Maírton, ele é também cearense, e o vice-presidente da FENAG também, ele é cearense lá de Fortaleza, o Carlão. Então a gente tem uma turma boa do Ceará que faz parte aí do movimento e que tem contribuído muito. E aí que você falou sobre a sua história, que entre o Ceará e Pernambuco, me veio a memória também de alguém que viveu no Araripe, né? E que também teve a sua história aqui em Pernambuco, né? E que merece também o destaque, nosso ex-governador Miguel Arraes, também cearense lá do Araripe, né, com a história aqui, política aqui em Pernambuco. Veio aqui a minha lembrança que você falou sobre esse seu percurso entre a sua infância, sua vida de início e a chegada aqui em Pernambuco. Bom, a gente está aqui agora... Votando, viu? Certo. Muito bem, deputado. Muito bem. Segundo turno aqui, votei, graças a Deus. Muito bem. Então, a gente está chegando aqui no momento final do nosso programa, deputado, agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua compreensão. Esse programa, na verdade, a gente vai... A participação maior das pessoas vai ser justamente depois, porque a gente compartilha esse programa com os colegas do país inteiro, para que eles possam ouvir um pouco da opinião de um parlamentar que tem uma atuação importante nessa pauta que é de interesse dos nossos colegas da Caixa. E é sempre bom a gente poder ter a oportunidade de ouvir um parlamentar que tem esse compromisso, deputado, porque assim, o nosso programa, ele tem uma preocupação, e a nossa preocupação é justamente de trazer informação para os colegas. A gente tem, e justamente o que ele trata aqui é a pauta que é de interesse dos colegas da Caixa. Então, a defesa da Caixa é uma pauta importantíssima. Tem diversas pautas, mas hoje uma das pautas mais importantes é justamente a defesa da Caixa, e não é uma pauta corporativista, é porque nós que somos empregados da Caixa, nós conhecemos de fato a importância da Caixa. Nós estamos vivendo o dia a dia da Caixa. A Caixa, mais uma vez, deu prova da sua importância nesse momento de pandemia. Nós tivemos vários profissionais que estiveram na linha de frente, e um deles que merece destaque justamente são os funcionários da Caixa, os médicos, os profissionais de saúde salvaram vidas,
e os profissionais da Caixa ajudaram a matar a fome do brasileiro, dando a oportunidade de chegar comida à mesa de todos aqueles que foram alcançados com esse programa aí do auxílio, que a gente sabe que também teve uma participação importantíssima do Congresso, principalmente na definição do seu valor, e também tem que destacar isso aqui, essa importância do Congresso nesse momento. É um momento novo que ele vive, é um momento que a distância nos aproximou através da internet, tanto que estamos conseguindo falar com o deputado, ele atuando, trabalhando aí, e ao mesmo tempo trabalhando com a gente, isso só é possível. E assim, de certa forma, a gente diz assim, está transformando de um limão, fazendo uma limonada. Então, o que aparentemente ia ser as pessoas estar desligadas, afastadas, nós conseguimos, em um curto espaço de tempo, um programa que nós estamos no 11º programa, nós tivemos uma pausa de 2 semanas, mas antes disso, toda terça-feira, o nosso programa estava indo no ar, e de repente nós fizemos vários nomes de repercussão nacional, presidentes das federações, advogados, trabalhistas, profissionais da área de saúde, para trazer uma discussão de tema interesse dos empregados, ou seja, todo mundo, com todo isolamento, nunca teve tanta gente boa participando aqui, batendo um papo com a gente, ouvindo, inclusive, a opinião das pessoas, e justamente o senhor inaugura esse novo ciclo, que é um ciclo importante, que a gente tem que valorizar demais. A gente sabe que existem algumas ressalvas, mas a gente sabe da importância do Congresso, da classe política para a definição de temas importantes do nosso país. E eu aprendi muito disso, deputado, nessa minha atuação lá em Brasília. Assim, quantas e quantas vezes estive lá dentro do Congresso, vendo a correria lá, as discussões em comissões, corre de uma comissão para outra, corre para o plenário, e aí se discute, recebe as pessoas para discussão em seus gabinetes. Isso é muito importante quando a gente vê o parlamentar que tem esse compromisso e que tem uma pauta muito clara, né, muito transparente a sua atuação, e isso a gente fica feliz de tê-lo aqui nesse nosso programa, dando a oportunidade, inclusive, daqueles que não o conhecem em relação à sua atuação, poder conhecer um pouco da sua história, da sua atuação política, algo que a gente vem já acompanhando de perto. Como eu disse, várias vezes já me encontrei com o deputado Tadeu Alencar, seja no seu gabinete, seja em comissões de discussão de projeto de interesse lá da própria Caixa Econômica, e outros assuntos de interesse também, como discussão aí de reformas que estão acontecendo aí. E sempre o deputado Tadeu Alencar faz questão de estar presente, de participar das discussões, e não poderia ser diferente agora a gente trazer o deputado aqui para participar, como vamos trazer outros deputados aqui de Pernambuco. Eu vou já anunciar aqui o nosso próximo convidado, inclusive não é de Pernambuco, mas ele é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, então tem a ver com a nossa pauta, que é o nosso deputado federal Zé Carlos, lá do Maranhão. Então, ele vai falar um pouco da atuação dessa Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, e é justamente isso que a gente está propondo nesse nosso novo ciclo aqui do nosso programa. Vão ser 4 programas com esse bate-papo parlamentar, falando um pouco dessa agenda do Congresso, que tem a ver com a nossa empresa, com a Caixa Econômica Federal, tem a ver com as empresas públicas, porque a gente não pode só se preocupar com a discussão da pauta da Caixa Econômica Federal. Porque o que se discute hoje, por exemplo, está discutindo hoje da Eletrobras, as empresas de saneamento, amanhã vai ser essa discussão, se a gente não fizer um trabalho de envolvimento, de mobilização e ter o apoio da sociedade, porque eu digo assim, a defesa da Caixa tem três tripés de sustentação. Primeiro é interno, é a consciência dos empregados da Caixa da importância de defender da Caixa, mostrando à sociedade a sua importância. O segundo é a sociedade. A gente precisa que a sociedade entenda a importância da Caixa, né, e que ela também defenda a Caixa enquanto empresa pública. E, por fim, eu digo a classe política, o papel é importantíssimo, porque tudo que se discute sobre a Caixa, o futuro da Caixa, ou o presente da Caixa mesmo, se discute dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, porque geralmente precisa de uma lei nova, uma mudança da legislação, e essa discussão sempre acaba no Congresso. E até mesmo quando está discutindo no Congresso, o Congresso acaba atuando também, fiscalizando algumas ações, e é importante demais que a gente tenha essa consciência, e é importante que a gente consiga o apoio do Congresso. E a gente tem sentimento, deputado, do seu apoio
na discussão da nossa pauta. A gente não faz uma discussão político-partidária, faz discussão de uma bandeira nossa, e que é importante ver a sua atuação, que nos traz assim, uma esperança de poder ter um trabalho junto com outros parlamentares que têm esse entendimento, né, essa clareza da importância das empresas públicas. A gente sabe que o governo que foi eleito, ele foi eleito com a pauta de privatização, a gente sabe disso. Então, essa é a pauta que tem. Mas é importante que, mesmo sendo eleito com a pauta de privatização, que essa discussão seja feita de forma ampla com a sociedade, para que ela entenda melhor qual o impacto da privatização da forma que se propõe hoje, né? Porque, mesmo com a defesa, quando se fala de exclusão da Caixa, Petrobras e Banco do Brasil, a gente não pode considerar como palavra final. Tudo depende de contexto, de conjuntura, e pode ser que se construa uma conjuntura que não seja favorável lá na frente. A Caixa ela é importantíssima para a sociedade, enquanto ela tiver um papel social, que ela faz hoje, através do financiamento habitacional, como você falou, a atuação dela nos municípios, importantíssima, e em diversos segmentos. Se essa atuação da Caixa diminui ou acaba, com certeza a sociedade não vai enxergar a Caixa da forma que enxerga hoje. Então, é preciso que a Caixa seja mantida com esse papel, com esses serviços que são importantes para a sociedade. Então, deputado Tadeu Alencar, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Eu acho que assim, foi muito importante, porque as informações que você trouxe aqui para a gente são muito importantes, o seu posicionamento, a sua opinião sobre conjuntura, o seu compromisso com a defesa do patrimônio nacional. Isso tudo é importante, que haja essa discussão e haja um contraditório dentro do cenário político, e que a sociedade participe cada vez mais. E aí é importante que a gente traga essa discussão, e por isso, nosso agradecimento, e passo a palavra para você, deputado Tadeu Alencar, para que possa fazer também seu agradecimento aos nossos colegas que estão assistindo agora e os diversos outros que vão assistir depois, quando nós compartilharmos o link da nosso bate-papo. Muito obrigado, Marconi. Eu quero, antes de fazer o meu agradecimento e a minha despedida, eu queria só fazer um breve registro. Eu acho que a discussão mais importante que nós temos que fazer é sobre qual é o papel do Estado na vida do país. É claro que tem coisas que precisam ser alienadas, privatizadas. Não tem porque o Estado está, por exemplo, cuidando de uma indústria de sapato, ou, quem sabe, da gestão dos aeroportos. Talvez isso seja desejável que seja feito pela iniciativa privada. Eu sou sempre favorável que a gente empreste os bons exemplos de onde as coisas estão funcionando, sabendo que o Brasil não é a Europa, não é uma nação que tem os seus problemas sociais resolvidos e, portanto, cresce de importância. E aí eu quero dizer da importância do papel dos governos. Lamentavelmente, o governo da União teve um papel, não diria nem acanhado, teve um papel de omissão diante da grave crise de saúde pública. Não fora o papel dos governadores, dos prefeitos, tornando-se verdadeiros líderes à frente das suas populações. Então, esse é o papel do Estado. Não é o mercado que resolve o problema da desigualdade. É muito importante o mercado, é importante segurança jurídica, é importante poupança para garantir investimentos. Então, a associação com o privado é muitas vezes necessária, mas às vezes é necessário você garantir o papel do Estado para que ele opere políticas públicas que sejam inclusivas, que atinja os mais pobres, que atinja as regiões que não são mercados superavitários, que só quem vai investir é quem não tem o fim de lucro. E o mercado, e esse era o debate que nós fazíamos na questão do saneamento, era exatamente esse. E como fazemos em outras regiões, nós temos hoje agências reguladoras que foram completamente aparelhadas. Você vê nos planos de saúde, você não tem a defesa do consumidor, do cidadão, é a defesa dos interesses dos grandes planos de saúde. Então, eu penso que a discussão não é Estado máximo, que às vezes eu acho que é perdulário de um lado, é a carga tributária muito onerosa de outro, é ineficiente, e de outro, o Estado mínimo,
que não tem a presença do Estado em lugar nenhum. Você imagine se deixasse, sob a condução do mercado, o enfrentamento dessa pandemia. Não tinha morrido 80 mil brasileiros, não. Tinha morrido milhões de pessoas, porque, obviamente, que essa assistência que foi dada, inclusive o pagamento dessa renda básica, que é fundamental, inclusive, ser discutida como uma política permanente, uma política não anticíclica, mas uma política que possa efetivamente garantir um mínimo de sobrevivência para porções de brasileiros que não são enxergados nunca. Então, eu acho que se a gente começar a discutir onde é que o Estado deve estar e onde ele não deve estar, nós vamos compreender a importância de manter a Caixa Econômica Federal como uma empresa 100% pública, porque só assim ela vai cumprir plenamente a sua grande missão. Então, dizendo isso, quero dizer que o nosso mandato, eu acredito na política exatamente por ser um instrumento de transformação. Tem muita gente que vai para a política, Marconi, para fazer negócios, para defender interesses de grupos ou seus interesses pessoais. Eu não vim para a política para isso. Eu vi a política como uma oportunidade de servir ao meu país, servir ao meu Estado, servir a uma causa, a boas causas. É tão bom abraçar uma boa causa. Quando eu me aproximo de determinadas pautas, não é para ser agradável a um ou a outro, ou porque eu tenho pessoas próximas na Caixa Econômica que votam para que a gente estivesse na Caixa, não. É claro que eu tenho um compromisso com aqueles que depositaram essa confiança no meu trabalho, mas essas são as boas causas, porque é isso que a gente precisa ter na frente quando a gente for votar em alguma questão. O que é que está em jogo? É os interesses de quem que eu defendo? É do conjunto da sociedade ou é de um grupo de empresas, de amigos, de família? Não, eu quero a política para exatamente, é por isso que é importante ter pessoas de bem na política, para que possa exatamente servir a um objetivo maior. Então, conte com o nosso mandato, conte com a nosso esforço, nossa energia para fortalecer as pautas que defendem a Caixa Econômica, as empresas estatais, esse patrimônio estratégico do Brasil. E eu não sou daqueles que acham que não deve privatizar nada, não. Tem coisa que, por ineficiente ou por não ter nada a ver com o interesse maior do Estado, tem que privatizar mesmo. Não pode ficar sendo instrumentos que não servem ao conjunto da sociedade. Por isso, conte com o nosso mandato. Sempre que precisar, eu estarei disponível. Você pode desconsiderar uma preocupação, porque qualquer interesse que envolva a Caixa Econômica, e eu não digo isso como instrumento de retórica, na defesa dos seus interesses maiores e dos seus integrantes, da sua alma, que são os seus empregados, fique certo que a posição do deputado Tadeu Alencar será em defesa dessa briosa corporação, mas principalmente do que ela representa de afinidade com os maiores interesses do Brasil. Agradeço o convite, agradeço aqui a participação de muitos amigos que nos acompanharam. Quero mandar um beijo para minha irmã Zuleide e, em nome dela, cumprimentar tantas pessoas, porque ela foi uma funcionária exemplar da Caixa Econômica e eu vejo como ela teve a vida inteira dedicada a essa instituição. Que coisa bonita, e que as pessoas a respeitam e querem muito bem a ela exatamente por isso. E no seu nome, Marconi, cumprimentando o seu trabalho, cumprimentar Maírton, que é meu conterrâneo aqui do Ceará, e em nome seu e de Moretti, que faz parte da diretoria, tendo sido já presidente, cumprimentar a muitos amigos, cumprimentar o trabalho que vem fazendo, às vezes sem a compreensão das dificuldades. Eu compreendo perfeitamente o que é você não ter a condição objetiva de prestar um serviço e ser cobrado por ele. Por isso, eu cumprimento também o grande esforço que se faz para manter a imagem da Caixa Econômica Federal e que ela possa não só se manter como uma empresa 100% pública, mas que possa continuar servindo como vem servindo fortemente ao nosso povo. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser me convidar, estarei à disposição. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, do deputado Tadeu Alencar. Cumprimentar mais uma vez a nossa Zuleide. O Tadeu falou sobre a dedicação dela.
ela já não está na Caixa porque se aposentou, mas se envolve demais ainda, inclusive sentimentalmente, com a Caixa. Isso é muito bonito ver esse todo envolvimento. Ela está sempre próxima da gente, de alguma forma, e a gente faz esse cumprimento através de Zuleide a todos os colegas que já não estão na ativa, mas, inclusive, sofrem com o problema que você citou aqui, do equacionamento, né, da nossa FUNCEF, ao Paulo Maretti, nosso ex-presidente, atual diretor financeiro, ao Helder Alencar, inclusive ele botou mais uma mensagem aqui, deputado Tadeu Alencar, muito grato pelos esclarecimentos, parabéns pelo conhecimento das necessidades sociais e pela ampla atuação no Congresso. O Helder tem duas coincidências em relação ao deputado. O sobrenome é Alencar também, e Helder é natural de Araripina, lá do Araripe, sendo do lado de cá daquela serra que separa o Ceará de Pernambuco. Então, obrigado ao Helder, tem mais alguns colegas aqui, o Pedro, o Maviael e muitos outros que participaram, e alguns não colocaram, não fizeram aqui nenhuma anotação aqui, mas muito importante a participação de todos. Mais uma vez, um agradecimento ao deputado duplamente pela participação, pela contribuição e pela paciência, inclusive, e dessa forma, mesmo com toda a dificuldade, nós conseguimos cumprir o nosso objetivo hoje, trazer essa mensagem para os que estão aqui agora e para os que vão assistir depois. Muito obrigado também à nossa equipe de apoio, a Carol e a Anne, da Articulando Comunicação, que estão lá em São Paulo, nos acompanhando aqui, dando todo o suporte. Ao Walter, que é nosso gerente de tecnologia e comunicação, que está lá em Recife, dando toda essa parte de tecnologia e inclusive, resolvendo a bronca que deu e colocando a gente no ar. Eu estou aqui, na verdade, na minha casa, em Caruaru, então estamos todos em algum lugar diferente, mas, como eu disse, todo mundo junto, através da internet, que permite que, apesar de tudo que está acontecendo, eu digo, deputado, que essa pandemia, ela não aconteceu por acaso. Eu digo que Deus está dando uma oportunidade para refletirmos e buscarmos sermos pessoas melhores, né? Tem uma grande oportunidade de sermos pessoas melhores a partir desse momento, e eu acho que a gente tem realmente que levar isso em consideração. E se todos nós tivermos essa preocupação de sermos pessoas melhores, o mundo vai sair melhor dessa pandemia. Mesmo com o novo normal, vamos ser melhores, e se formos melhores, o mundo será melhor, com certeza. Então, muito obrigado a todos, boa noite, que Deus os abençoe. Até a próxima. Obrigado. Eu não tô mais indo pra escola, papai tá trabalhando no computador, nem na casa da vovó a gente tá indo mais. Só a minha mãe que tá saindo pra trabalhar todo dia. Ela trabalha na Caixa. Diz que tem um montão de gente que depende dela. Ela diz que consegue ajudar tanta gente porque a Caixa é um banco público. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser muito bom. Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela. Obrigado, pessoal da Caixa. Vocês ajudam o Brasil. A FENAI e as APSEFs são as entidades representativas do pessoal da Caixa e atuam para promover o bem-estar dos empregados da Caixa e defender coletivamente os seus direitos. Vamos dar um giro de 360 graus e conhecer um pouco do universo da FENAI e das APSEFs. A Rede do Conhecimento, uma plataforma que estimula o desenvolvimento pessoal e profissional, tem mais de 100 cursos online que vão de certificações bancárias, como o CPA 20, a cursos de gastronomia, tecnologia, finanças e fotografia. Para quem quer viver um momento único, a pedida é o Inspira FENAI, um dos maiores eventos de educação do Brasil, que traz os temas mais atuais para o pessoal da Caixa conhecer e debater. E na cultura, 2 programas, o Talentos FENAI APSEF e o Eu Faço Cultura, que é a maior iniciativa para a captação de doações de pessoa física do Brasil. O programa distribui ingressos para espetáculos e cinema, além de entregar bibliotecas completas para escolas públicas e ONGs. O Talentos é um concurso nacional que revela os artistas da Caixa em artes visuais, foto e filme, literatura e música. No esporte, o grande destaque são os Jogos da FENAI, que envolvem quase 3.000 participantes de todas as regiões do Brasil, em 25 modalidades. Por meio do Movimento Solidário, um programa que promove o desenvolvimento sustentável em comunidades carentes, a FENAI e as APSEFs, com as doações dos empregados da Caixa, ajudam a transformar vidas.
tem também o Nosso Valor, um programa de relacionamento no qual é possível acumular moedas ao interagir com os outros produtos e plataformas da Federação e das APSEFs, e assim acessar descontos de 40% a 70% em produtos viagens. A Federação investe em parcerias para convênios para obter descontos atraentes para o empregado caixa. Além dessas ações, a FENAI também atua junto com as APSEFs nas atividades do calendário anual, como nos eventos dos aposentados, em festas juninas, corrida FENAI do pessoal da Caixa, colônias de férias e Dia do Saci. A qualidade de vida e bem-estar do pessoal da Caixa é premissa de atuação para a FENAI e as APSEFs. Por isso, estamos o tempo todo criando novos projetos para os associados e toda a sua família. A busca por melhorias nas condições de trabalho e na defesa dos direitos dos empregados da Caixa é outra frente de atuação da FENAI. Em parceria com diversas entidades representantes dos empregados da Caixa, ela trabalha para a valorização dos empregados, a conquista do respeito e o reconhecimento da categoria. A FENAI contribuiu para conquistas históricas, como a jornada de 6 horas, e segue defendendo os interesses dos trabalhadores. Tudo isso só é possível porque temos você, empregado da Caixa, ativo e aposentado, ao nosso lado, apoiando as nossas iniciativas e tornando a FENAI cada vez mais sólida e forte.